Quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela escapa por entre os dedos. Porque a vida só pode ser vivida no instante em que acontece. Alan Watts. Desde os primórdios da existência humana, uma inquietação percorre o espírito de quem observa a vida com olhos mais atentos. Por quê, mesmo cercados por tanto, nos sentimos tão vazios? Por que, ainda que os avanços nos permitam prever, planejar e construir o futuro com mais precisão do que nunca, ainda assim, sentimos que algo escapa, como areia entre os dedos? A resposta, muitas vezes ignorada, é simples e brutal. Nos esquecemos de estar aqui. O presente deixou de ser morada e passou a ser mera ponte entre o que foi e o que talvez será. Vivemos à mercê de um passado que idolatramos ou tememos e de um futuro que ansiamos ou tememos ainda mais. Esquecemos que só há um lugar onde a vida realmente acontece: o agora. Não é uma metáfora espiritual, tampouco um conceito filosófico inalcançável. É um fato direto e inevitável. A vida só pode ser tocada no instante em que se revela. E esse instante não é ontem, nem amanhã. É agora. Essa percepção, ainda que evidente, é frequentemente encoberta pela engrenagem da mente. Uma estrutura maravilhosa, complexa, mas traiçoeira. O cérebro humano evoluiu para antecipar perigos, reorganizar experiências e criar sentido no caos. Essa habilidade de sequenciar, categorizar e imaginar é um dos grandes triunfos da biologia, talvez tão fundamental quanto o fogo ou a linguagem. No entanto, essa mesma habilidade pode se tornar o veneno. Quando transformamos a memória e a expectativa em prisão, em vez de ferramentas, a vida se esvai diante de nossos olhos. Não é raro que você, assim como eu, tenha experimentado a sensação de estar em algum lugar fisicamente, mas não mentalmente, sentado à mesa, com uma refeição diante de si, mas com a mente já correndo para a reunião de amanhã, para a conversa de ontem, para o desejo de algo que ainda nem chegou. E quando finalmente chega, não o vemos, porque estamos presos à projeção seguinte, a próxima distração. Dessa forma, a experiência direta da vida, aquilo que nos toca sem precisar de tradução, vai sendo substituída por representações mentais pálidas, ressecadas pelo filtro do hábito. Essa desconexão com o momento presente não é apenas um problema psicológico, é uma crise existencial. O filósofo britânico Alan Watts, cuja clareza de pensamento influenciou milhões, dizia que tentamos nadar e afundamos, tentamos afundar e flutuamos. Quanto mais esforço colocamos para controlar a vida, mais ela escapa. O segredo não está no controle, mas na entrega. Não é preciso afundar ou nadar com força, basta permitir que a água nos sustente. E a água aqui é o agora. Mas essa entrega ao presente exige coragem, porque o presente é o único lugar onde o novo realmente acontece. E tudo que é novo carrega inevitavelmente o peso da incerteza. O conhecido e o passado nos dá a ilusão de controle. O futuro, mesmo imaginado, oferece a promessa de segurança. O agora, cru, nu, é um salto sem rede. E por isso muitos fogem dele. Preferem um sofrimento familiar a uma alegria desconhecida. Preferem reviver um trauma do que se abrir para uma experiência que não podem nomear. A ciência cognitiva já nos mostrou que o cérebro é um preditor. Estudos da Universidade de Yale e do MIT demonstram que grande parte da atividade cerebral é dedicada a antecipar o que vem a seguir. Isso explica por que é tão difícil permanecer no presente, mas também indica que temos o poder de redirecionar essa energia, não para o que virá, mas para o que é, não para o que imaginamos, mas para o que sentimos agora. A neuroplasticidade, conceito estudado por cientistas como Michael Merzenich, nos garante: é possível treinar a mente para se tornar mais presente. A presença, portanto, não é uma habilidade mística, mas uma prática acessível, uma musculatura espiritual que pode ser fortalecida. E por que vale a pena fortalecer essa presença? Porque toda a beleza da vida acontece onde estamos. Não há prazer, nem dor, nem descoberta que possa ser experimentada fora do agora. A memória, por mais vívida que pareça, é sempre uma reconstrução.
O futuro, por mais palpável que pareça, é sempre uma ficção. O agora é o único campo fértil onde algo pode realmente florescer. Ignorar isso é viver em ilusão, e não há sofrimento maior do que viver fora de si. A proposta aqui não é negar a utilidade do pensamento, da análise, do planejamento. É reconhecer seu lugar. O pensamento é um instrumento magnífico, mas não é o maestro. Ele deve servir à vida, não comandá-la. Assim como não se usa um mapa para substituir a viagem, não se deve usar a mente para substituir a experiência. Pensar a respeito da vida é uma coisa, viver é outra. Essa distinção é fundamental, e o primeiro passo para honrá-la é cultivar o olhar nu sobre o instante, observar sem julgar, sentir sem comparar, escutar sem interpretar, estar. É simples, mas não é fácil. A dificuldade está em desaprender o hábito de fugir. Está em reaprender a confiar no desconhecido, em permitir que o momento nos revele algo sem exigirmos que se encaixe em nossas ideias. É, no fundo, um gesto de humildade, aceitar que a vida é maior que nossas palavras. E aqui, neste ponto, talvez você esteja se perguntando como começar, por onde ir, qual técnica aplicar. Mas esse é justamente o truque da mente, transformar a presença em projeto. Não é preciso método, não há receita, há apenas uma coisa a ser feita: estar atento. O caminho não é de esforço, mas de relaxamento. Não é sobre alcançar algo, mas sobre deixar cair o que está no caminho. E o que está no caminho é sempre a mesma coisa: o medo de não saber, a ânsia de controlar, a compulsão por entender. Mas a verdade não se entende, a verdade se vive. Permitir-se viver o agora é como mergulhar em um rio cuja corrente não pode ser controlada. Você não dirige as águas, você se solta nelas. E ainda assim, a ilusão de controle persiste. Nós fomos treinados, condicionados desde cedo a acreditar que a segurança está em saber o que vem depois. Queremos prever, dominar, planejar cada detalhe do dia seguinte. Mas a vida não respeita esse tipo de imposição. Ela não opera segundo nossas expectativas. A vida é movimento puro, é transformação constante. E o agora é o único ponto de contato direto com esse movimento. Ao observar a natureza, podemos aprender muito sobre isso. Veja uma árvore. Ela não se apressa para crescer. Ela não se preocupa com o outono, nem lamenta a primavera passada. Ela apenas se abre para o que é. Um pássaro canta porque está vivo, não porque espera aplausos. A natureza vive em perfeita sincronia com o presente. E não porque ela escolhe isso, mas porque simplesmente não existe a possibilidade de estar em outro lugar senão no agora. Nós, humanos, por outro lado, criamos um intervalo artificial entre o que sentimos e o que vivemos. Esse intervalo é onde moram nossas tensões. Alan Watts dizia que a mente humana é uma ferramenta maravilhosa, mas que se tornou o mestre. E quando a mente governa, a existência se torna uma tarefa. Não há mais espontaneidade. O riso vira reação, o silêncio vira desconforto. A contemplação vira perda de tempo. Perdemos a capacidade de simplesmente ser. E ser é o ponto mais alto da consciência. Não ser algo, apenas ser. Essa pureza do ser é sentida nos momentos em que você esquece de si mesmo. Pense em uma ocasião em que estava completamente envolvido em uma atividade, dançando, observando o mar, brincando com uma criança, caminhando sem rumo. Nesses momentos, o tempo parece se dissolver. Não há pressa, não há passado, não há futuro. Só há você sendo com a vida. Esse estado não é raro, mas é negligenciado, porque nos disseram que ele não é produtivo. A produtividade se tornou nosso novo Deus. Mas que tipo de existência é essa, onde o valor da vida está vinculado à quantidade de tarefas realizadas? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han aborda esse tema com profundidade em sua obra Sociedade do Cansaço. Ele revela como o excesso de positividade, o culto à performance e à hiperatividade geram um tipo de esgotamento silencioso, um esgotamento da alma. O resultado é uma população mentalmente ativa
mas emocionalmente ausente. Estamos acordados, mas não estamos presentes. A proposta aqui não é fugir das responsabilidades ou rejeitar os compromissos do mundo moderno. É sim reconectar-se com aquilo que é essencial, com aquilo que está sempre disponível, mas raramente acessado: o agora. Porque é nele que tudo acontece, inclusive a transformação, inclusive a cura, inclusive o amor. Você não pode amar no passado. Você pode lembrar de ter amado. Pode até sofrer por não amar mais. Mas o amor real vivo pulsa no instante presente. Ele não precisa de explicação nem de justificativa, e quando estamos plenamente no agora, o amor se torna inevitável, porque não há separação. Você não está diante do outro. Você está com o outro. Você não está diante da vida. Você está na vida. E é justamente nesse ponto que nasce a liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que quiser a qualquer momento, mas a liberdade de ser quem você é, onde você está, com o que há. Essa liberdade não precisa de permissão. Ela só precisa de presença. E a presença não é um estado fixo. É um retorno constante. É um lembrete sutil de que tudo está sempre começando, inclusive você. É possível que a sua mente, neste exato momento, esteja tentando entender como viver o agora. Mas veja, o agora não se entende, se percebe. Ele não é um conceito, é uma experiência. Ele não se segura, se vive. E você pode viver o agora sem esforço. Basta parar, respirar, olhar ao redor, sentir. Permitir-se ser tocado pelo que está à sua frente sem o desejo imediato de transformar, rotular ou julgar. Isso, por si só, já é um retorno à sua essência. Portanto, se você chegou até aqui, talvez algo em você esteja pronto para essa virada. Talvez algo dentro de você esteja cansado da corrida, do medo, da expectativa constante. Talvez seja a hora de voltar para casa. E a sua casa é o instante que pulsa agora. E antes que a gente continue, deixa eu te fazer um convite. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se em algum ponto ela tocou algo aí dentro, considere se inscrever no canal. Esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E você pode ajudar isso a acontecer. Mas mais do que isso, comenta aqui embaixo. Em que momento da sua vida você mais sentiu que estava presente? Conta pra gente uma experiência em que você se sentiu completamente no agora, mesmo que por um breve instante. Pode ser algo simples como olhar o céu, ouvir uma música ou sentir o cheiro do café pela manhã. Compartilhar isso aqui pode ajudar outras pessoas a perceberem que esse estado é mais acessível do que parece. Vamos juntos criar uma comunidade onde a consciência não seja um conceito distante, mas um estado vivo e compartilhado. Porque quanto mais nos conectamos com o agora, mais nos conectamos uns com os outros. Viver o presente não exige esforço, mas exige rendição. A entrega à vida tal como ela é pode parecer, à primeira vista, uma renúncia ao controle. E talvez seja, mas essa renúncia não é fraqueza, é sabedoria. Porque o controle que acreditamos ter é, em grande parte, uma fantasia construída pela mente para nos proteger da incerteza. E, no entanto, a incerteza é a própria natureza da existência. Tudo o que é vivo pulsa com o imprevisível, e tudo o que é previsível é repetição, é memória, não vida. Quando você olha para uma criança brincando, não vê planejamento, vê presença. A criança não está preocupada se está sendo produtiva, se está desperdiçando tempo ou se está agradando alguém. Ela está apenas vivendo, e essa pureza de vivência é o que perdemos conforme vamos crescendo, acumulando regras, conceitos e medos. Reaprender a estar presente é, em muitos sentidos, um retorno a esse estado de liberdade interior, mas agora com consciência. O neurocientista David Eagleman, em suas pesquisas sobre percepção do tempo, demonstrou como a experiência do momento presente é profundamente subjetiva. Quando estamos atentos e envolvidos, o tempo parece desacelerar. Quando estamos distraídos ou estressados, ele se esvai. Isso nos revela que o tempo psicológico,
aquilo que sentimos como passagem do tempo, é moldado pela qualidade da nossa atenção. E isso muda tudo, porque significa que estar presente não é apenas mais prazeroso, é mais real. A mente que vive no passado e no futuro está lidando com imagens, ideias, lembranças, suposições. Já a mente presente está em contato direto com o mundo, com os sons, com os cheiros, com as texturas da vida. Essa diferença é sutil, mas radical. Uma mente presente não é mais inteligente no sentido comum, mas é mais desperta. Quando você desperta, percebe que nunca foi a vida que estava distante. Foi você quem estava fora de si mesmo. Não se trata de negar o tempo. O tempo cronológico tem sua função prática: organizar eventos, marcar compromissos, aprender com experiências passadas. Mas o problema nasce quando o tempo psicológico se torna a lente principal pela qual enxergamos a realidade. A vida, então, vira uma sequência de esperas. Esperamos pelo fim do expediente, pelas férias, pelo fim de semana, pelo reconhecimento, pelo amor ideal. E nesse caminho, o presente vai se esvaindo, desperdiçado. Imagine agora que você só tem este instante. Não ontem, não amanhã. Só agora. Como você estaria vivendo? Como olharia para a pessoa ao seu lado? Como saborearia o alimento em sua boca? Como ouviria essa mensagem? Se você realmente permitir essa perspectiva, começará a notar uma transformação suave e profunda. As coisas mais simples ganham textura, cheiro, profundidade. O mundo se expande. Porque, na verdade, o agora nunca é pequeno. Somos nós que o comprimimos com a distração. Há algo misterioso, quase sagrado, em aceitar esse instante como ele é. Quando paramos de querer transformá-lo, ele nos transforma. Essa transformação não vem de fora. Não depende de gurus, métodos ou fórmulas mágicas. Ela surge quando abrimos mão de resistir. Resistimos à dor, ao silêncio, ao vazio, ao tédio. Mas o que acontece se, ao invés de resistir, acolhemos? O tédio talvez se revele como espaço, a dor como mensagem, o silêncio como presença. O mestre Zen Shunryu Suzuki dizia: na mente do principiante há muitas possibilidades, na do especialista poucas. Essa frase carrega uma potência rara. Estar presente é estar com a mente do principiante, aquela que olha o mundo como se fosse a primeira vez, que não antecipa, não compara, não julga, apenas vê. E ver de verdade é um dos atos mais revolucionários que podemos praticar. Num mundo saturado de distrações e opiniões, ver o que realmente está diante de nós é um gesto de clareza e compaixão. E talvez você esteja se perguntando: mas como permanecer presente quando tudo ao redor exige pressa, produtividade, respostas? A resposta não é um método, é uma lembrança. Você não precisa fazer nada para estar no agora. Você já está. Só precisa perceber isso. Acordar para o que já está acontecendo. E sim, no começo, isso pode parecer estranho. Porque estamos acostumados com a mente fragmentada, pulando de pensamento em pensamento, de preocupação em preocupação. Mas à medida que voltamos ao agora, pouco a pouco, um espaço interno se abre. Um silêncio começa a florescer. E nesse silêncio há inteligência. Não é a inteligência da lógica, nem da argumentação, mas uma sabedoria que vem do sentir. E quando você se conecta com esse espaço, começa a perceber que muitas das coisas pelas quais você sofre são construções mentais. Ansiedade, culpa, medo, tudo isso vive no tempo. Mas quando você mergulha no presente, essas formas começam a se dissolver. Porque não tem onde se ancorar. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas sim que você os vê com mais clareza. Você se torna menos reativo, mais enraizado. E isso muda sua forma de viver. As relações ficam mais verdadeiras, o trabalho mais leve, a vida mais intensa, ainda que mais simples. Talvez o maior desafio da consciência do agora seja justamente a sua simplicidade. Não há técnicas elaboradas, não há conceitos difíceis, é só isso. Ver, ouvir, sentir, sem escapar. E o curioso é que quando conseguimos isso por alguns instantes,
Sentimos que reencontramos algo que sempre esteve ali. É como se a vida dissesse: bem-vindo de volta. Ao vivermos plenamente o agora, tocamos o mistério da existência. Não no sentido místico, mas no sentido real. Porque viver é mistério. Você não sabe o que vem a seguir, mas pode estar totalmente aqui agora, com tudo o que você é. E isso é suficiente. Isso é completo. Se você está sentindo essa vibração, esse chamado silencioso para voltar a si mesmo, continue com a gente. A jornada ainda não acabou. Vamos aprofundar essa experiência juntos, atravessar as últimas camadas de resistência e tocar na liberdade que só o agora pode revelar. A liberdade de viver o agora não se conquista. Ela se revela quando paramos de tentar nos libertar de nós mesmos. Não se trata de atingir um estado superior, mas de perceber que nunca estivemos separados daquilo que buscamos. Toda a busca, espiritual, emocional, intelectual, é no fundo um movimento de retorno. Retorno à presença, retorno à consciência nua. Aquilo que sempre esteve aqui, mesmo quando estávamos distraídos demais para notar. Essa consciência é como o céu, sempre presente, mesmo quando encoberta por nuvens. E as nuvens são os pensamentos, as emoções, os ruídos do mundo. Quando deixamos de lutar contra as nuvens, elas passam. Quando deixamos de perseguir o céu, ele se mostra. Estar presente é confiar nesse processo invisível. É não forçar. É permitir. E nesse permitir, um novo tipo de inteligência floresce. A inteligência da escuta. Escutar o corpo, escutar o outro, escutar o silêncio. A mente habituada ao ruído tende a fugir da quietude, porque na quietude não há controle, não há distração, mas há verdade. E é na escuta do agora que acessamos respostas que não vêm do pensamento lógico, mas de uma sabedoria mais profunda, aquela que sabe sem saber como sabe, aquela que apenas é. O filósofo e físico David Bohm falava sobre o diálogo sem centro, onde nenhuma voz tenta dominar e todos os pensamentos circulam num campo comum. Esse tipo de escuta é raro, mas você pode praticá-lo consigo mesmo. Quando uma emoção surgir, escute. Quando um impulso vier, escute. Sem julgamento, sem pressa para entender ou mudar. Apenas escute. E aos poucos algo começa a se alinhar. A clareza nasce não do controle, mas da atenção pura. Viver o agora não é romantizar a vida. A dor continua existindo, as perdas, os conflitos, os dias difíceis. Mas tudo isso ganha um novo tom quando visto de dentro do agora. A dor deixa de ser um castigo e se torna um processo. O medo, uma sombra que convida ao cuidado. O silêncio, um campo fértil onde a consciência pode descansar. Você percebe que nada precisa ser evitado. Tudo pode ser vivido com inteireza. E aqui surge talvez o ensinamento mais transformador de todos. O agora é o único lugar onde o amor pode existir. Não o amor idealizado, projetado num futuro imaginário, mas o amor vivo. Aquele que se revela no olhar atento, na presença silenciosa, no gesto pequeno. Esse amor não precisa ser explicado. Ele só precisa de espaço. E o espaço nasce quando o tempo cede. Quando você deixa de correr e começa a habitar. Alan Watts dizia que a vida não é uma jornada com um destino final, mas uma dança. E dançar não tem objetivo. Você não dança para chegar a algum lugar. Você dança porque dançar é o próprio sentido. Assim é a vida quando vista do agora. Uma dança constante entre forma e vazio, som e silêncio, luz e sombra. E você é parte dessa dança. Um movimento único, irrepetível e plenamente suficiente. Por isso, ao final dessa caminhada, talvez a pergunta mais importante não seja para onde estou indo, mas sim, como estou agora? Como estou respirando? Como estou sentindo este instante? Porque nesse simples reconhecimento mora a semente de toda transformação real. Não há nada fora de você que precise ser alcançado. O que precisa é ser visto, e visto com amor. Você não precisa de um plano para despertar.
precisa de presença, precisa de verdade e principalmente precisa de coragem para olhar para si mesmo sem os filtros do passado. Quando faz isso, a realidade se mostra e nela você se reconhece como presença viva, como consciência em forma humana. Se essa mensagem tocou alguma parte silenciosa dentro de você, saiba que isso não é um acaso. Nada que chega até nós verdadeiramente presente é por acaso. Há uma sincronicidade no agora que não pode ser explicada, mas pode ser sentida. E, quando você começa a confiar nesse fluxo, tudo muda. O mundo externo pode continuar igual, mas você não, porque você deixou de esperar a vida para começar a vivê-la. Esse é o convite. Volte para casa. Não uma casa física, nem emocional, nem simbólica, mas para a única casa que nunca te abandonou, o agora. Aqui não há passado que pese, nem futuro que pressione. Só há você, inteiro, vivo, consciente. Se esse conteúdo te despertou algo, compartilhe com a gente. Deixe nos comentários como tem sido a sua relação com o agora. Já viveu momentos em que tudo parou e você simplesmente estava ali sem pensar, apenas sendo? Já teve um instante em que o tempo parecia não existir? Sua história pode tocar outras pessoas, da mesma forma que este vídeo talvez tenha tocado você. Vamos construir juntos esse espaço de presença e consciência, onde cada experiência é bem-vinda, onde cada voz tem lugar. E se você sentiu que essa conversa ressoou com algo profundo dentro de você, se inscreva no canal. Mas não porque precisa ou porque todo mundo pede. Se inscreva se quiser continuar voltando para esse lugar, esse espaço que criamos juntos, onde o tempo não manda, onde o agora respira, onde a consciência floresce. Esse canal é mais que vídeos. É um ponto de encontro entre pessoas que estão escolhendo estar, não correr, viver, não sobreviver, sentir, não apenas pensar. A jornada da consciência é contínua, não tem fim, mas tem muitos começos. E talvez para você esse seja um deles. Então fique por perto. Volte quando precisar lembrar. Comente, compartilhe, mas acima de tudo, viva. Porque tudo o que temos, sempre, é o agora.